Boa tarde. A gente vai falar sobre a doença diarreica aguda. Os componentes do nosso grupo são o Davi, o Denis, Samisa, Vânia, a Vitória e a Isa. A doença diarreica aguda é uma das mais importantes causas de morbidade e mortalidade infantil, em especial nos lactentes e pré-escolares, e ainda permanece como a segunda causa principal de morte entre crianças menores de 5 anos de idade, sendo responsável pelo maior número de óbitos em crianças do que a AIDS, a malária e o sarampo juntas. É estimado a ocorrência de 2,5 bilhões de episódios de diarreia a cada cerca de 2 milhões de mortes anualmente, em crianças menores que 5 anos. A maioria vai residir nos países em desenvolvimento, e tendo como fator predisponente o abandono precoce do aleitamento materno, o baixo nível de educação e mais condições de higiene e sanitárias, em decorrência ou inexistência da precariedade dos serviços do sistema de saneamento. Então, o nosso projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia do Arco de Magalhães, que possui os seguintes passos: observação da realidade, os pontos-chave, a teorização, as hipóteses de solução e a aplicação de realidade. Os resultados: monitorar a incidência das diarreias visando atuar em situações de surto e manter contínuas atividades de educação em saúde com o propósito de diminuir sua incidência e letalidade. Agindo como parte informativa na prevenção de combate à DAA, se utilizando de mídias digitais informativas contendo orientações de como deve dar o manejo do paciente, onde for disponibilizado no banner digital contendo as informações necessárias para a prevenção e ações. Esse é o banner, o nosso panfleto digital, né? E ele vai ser bem explicativo. O que é a virose da mosca? Ela é conhecida cientificamente como a doença diarreica aguda, ou DDA, ou gastroenterite aguda. A virose da mosca, ela ganhou esse nome devido ao crescente aparecimento de moscas no período chuvoso, né? Elas pousam no alimento e elas contaminam, né? Elas podem contaminar dessa maneira, podendo transmitir também micro-organismo que leva doenças para dentro da sua casa. Como ocorre a transmissão? Mesmo por esse nome, a virose da mosca não é transmitida exclusivamente por um inseto. Ela também ocorre principalmente pela contaminação de alimento e água, né, podendo ser através das mãos da própria pessoa, ou de outra pessoa, ou de insetos que transportam os micro-organismos. Os sintomas da virose da mosca. Eles são semelhantes a de viroses, né, em geral, como febre, dor no corpo, coriza, moleza e ardência nos olhos, além de apresentar quadros de desconforto abdominal, vômitos, diarreia e desidratação no caso mais graves. Como é que pode ser a prevenção? Lavar as mãos e preparar os alimentos principalmente com água potável, né? O ideal é sempre manter a limpeza do ambiente, higienizando também as mãos, que é um fator muito interessante. E outra dica é evitar lixeiras próximas a fogões, pias e geladeiras. A gente também pode ter acesso a esse conteúdo digital através do QR Code e estará na tela 2 QR Codes. Um que vai levar para um podcast explicativo e o outro para um vídeo explicativo que vem a seguir. Orientações para evitar uma doença chamada virose da mosca. Conhecida cientificamente como doença diarreica aguda, aparece principalmente no período chuvoso. As moscas pousam em áreas e superfícies contaminadas e depois em alimentos, podendo transmitir uma série de doenças. Como se prevenir? Lavar bem as mãos com água e sabão. Lavar os alimentos antes de comer com água limpa. Manter a higiene do ambiente. Evitar colocar lixeiras próximo ao fogão, pias e geladeiras. Se sentir febre, dor no corpo, vômito ou diarreia, deve procurar um médico.
Então, o que é a virose da mosca? Conhecida cientificamente como doença diarreica aguda, TDA, a doença da mosca ganhou esse nome ao crescente aparecimento de moscas no período chuvoso. As mesmas pousam em áreas contaminadas e depois em alimentos, podendo assim transportar o microorganismo que irá levar a doença para os infectados. Ocorre a transmissão. Mesmo recebendo esse nome, a virose da mosca não é transmitida apenas por eles. A transmissão ocorre principalmente pela contaminação de água e alimentos e através das suas próprias mãos ou de terceiros. E também ocorre através dos insetos que transportam esse microorganismo. Os sintomas são semelhantes às demais viroses gerais, como febre, dor do corpo, moleza, coriza e árvores reprodutoras. Também pode apresentar quadros como desconfortos abdominais, como diarreia e desidratação, em casos marcados. Os prevenir da doença. Lavar as mãos, preparar os alimentos, preferencialmente com água potável. O ideal é higienizar os alimentos que serão consumidos. E outra dica que eu posso dar a vocês é não deixar lixeira e os ocupões para evitar uma. Oi, boa tarde, meu nome é Davi, sou aluno. Bom, gente, as considerações finais é que o nosso projeto de intervenção foi elaborado com o intuito de promover informações e orientar a comunidade. Em geral, a diarreia aguda, ela busca através dessa, passar essa informação sobre a doença e preocupações sobre o tema abordado, com a finalidade de diminuir a incidência através de medidas preventivas. Aí tem algumas imagens informativas que é, em geral, manter a higiene das mãos, a sua própria higiene, a higiene do ambiente e de alguns alimentos. Aí aqui as referências que a gente utilizou e os professores de disciplina e a turma. Obrigada.